Bendito Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar pela Tua igreja, para trazer, meu Senhor, a Tua palavra. Ó Pai, agora suplicamos a Ti, fala conosco, Senhor, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa, Senhor, e recompensa com a bênção dos céus, Pai, os nossos ajudadores, doadores. Ó Deus, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos na cidade, no campo. Opera, meu Senhor, em cada vida, guarda as criancinhas, a juventude, guarda as famílias, os idosos. Senhor querido, manifesta o teu poder na vida do pastor, na vida da ovelha. Guarda as nossas vidas, sustenta as nossas mãos. Nos ampara, Senhor, enquanto caminhamos em tua presença. Deus fiel, Deus bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e o nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem importância vital, fundamental e eterna na vida de cada um. Quando recebemos a palavra de Deus com amor, com fervor, com humildade, Deus opera através da sua palavra e nos ensina como é bom estar seguro. Quando nós negligenciamos a palavra, Deus nos ensina como é ruim, como é difícil deixar de aproveitar, usufruir, vivenciar e se beneficiar da palavra de Deus, o conselho de Deus, e participar do mundo sem esta maravilha que é a orientação divina. Portanto, meus irmãos, o desejo da gente é trazer a palavra. Eu faço isto com muita segurança, com muita alegria, até porque a única coisa boa que tem em mim é esse desejo de comunicar a palavra de Deus. O resto é só um resto. Então, nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 8 a 17. Aqui nós temos a ação da igreja, nós temos a perturbação de Satanás e nós temos a malandragem dos religiosos. Nesse pequeno texto, nós vamos ter uma visão, uma panorâmica, uma visão geral do que acontecia no primeiro século, há 2000 anos. Então, a leitura para a nossa meditação. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo:
esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Maravilha, maravilha. Querido Senhor, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e agora suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa os nossos irmãos, abençoa os nossos amigos, abençoa, meu Senhor, aqueles que estão inscritos, que têm contato com as nossas publicações, recebem diariamente, e abençoa aqueles, meu Senhor, que possam ter contatos aqui e ali, contatos esporádicos. Ó Deus, tenha misericórdia deles e usa a palavra para que eles possam receber, Senhor, o perdão dos pecados, a orientação divina e a graça. Deus Todo-Poderoso e Fiel, ouve a nossa petição. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, nunca foi fácil o trabalho da igreja. O fundador da igreja mataram. Ele veio para morrer. A ignorância espiritual e teológica é uma coisa brutal. A religião passou séculos condenando os judeus e acirrando os ânimos dos malignos contra Israel, porque diziam que os judeus eram assassinos, tinham matado Jesus, porque isso, porque aquilo. Ignorância e muita corrupção dos sentidos, muita maldade. O Senhor Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus. Jesus não veio. Eu tinha uma pessoa que eu evangelizava e ela era muito religiosa e fez a pergunta ao padre. Ela foi quem disse para mim: por que padre não casa? Aí o padre respondeu, conhecendo aquela alma religiosa que era, aí o padre respondeu: é porque Jesus não casou. Aí ela recebeu isto com muita alegria. Então é por isso. Ela comentou comigo. Eu disse: olha, é bem verdade que Jesus não casou, mas também não abusou de crianças, não traiu ninguém. Jesus não casou porque não veio para casar. Jesus veio como Cordeiro de Deus, ele era o Filho de Deus, veio com a missão de salvar e não de casar. Eu sempre dou uma resposta. Posso não ser certeiro, pode até não ser agradável a resposta, mas não deixo passar. E nunca foi fácil. O fundador da igreja cristã, que é uma atribuição quase criminosa dizer que Jesus fundou uma igreja, que é diferente fundar, é diferente de edificar. Existe hoje existem pessoas, muitas pessoas, quem sabe até milhões de pessoas, que têm como atividade constituição de empresas, escolas,
escolas de todos os níveis, escolinhas de formação infanto-juvenil, escolas com grande estrutura, preparando os alunos até a condição, a universidade. E tem as escolas, as faculdades, as grandes universidades. E existem pessoas que têm por atividade constituição de empresas. Empresas em qualquer atividade, em qualquer ramo, e escolas de todos os níveis, da escolinha, do maternal até a universidade. E existe também aqueles que trabalham com formação internacional, pesquisas, outras atividades, incluindo as questões de fiscalização, auditoria. Então, tem muitas pessoas que vivem disto. Elas fundam, elas criam fundações, é outra atividade. Criar uma fundação. O sujeito é encarregado de criar uma fundação e ele cria a fundação. Ele pode dizer: fui eu que fundei esta escola, fui eu que criei. Agora, o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Porque Jesus edifica a igreja com a palavra e a ação da palavra através do seu Santo Espírito. É diferente do homem fazer por fazer. Então, nunca foi fácil exercer o ministério da palavra. O apóstolo Paulo tinha chegado a Éfeso e houve milagres, houve conversão, houve salvação, houve muita coisa maravilhosa. Como sempre, ele procurava a sinagoga. A sinagoga dos judeus era um lugar receptivo para a palavra de Deus, pelo menos até certo ponto. Então, Paulo estava em Éfeso, houve problemas lá e tal, e ele retirou os irmãos do convívio naqueles, digamos, um núcleo na sinagoga. Ele retirou os irmãos, porque tinha alguém ali ofendendo os irmãos, ofendendo a Cristo, falando mal a respeito do Evangelho. E Paulo tirou aquelas pessoas, separou aquelas pessoas. Durante cerca de 3 meses, ele usou o espaço da sinagoga e se reunia frequentemente e disputava, persuadindo-os a respeito das profecias e o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. Alguns creram, receberam, mas outros criaram problema. Então ele tirou os que haviam crido e passou a se reunir todos os dias numa espécie de escola pública, a escola do tirano. Temos pouquíssima informação no Novo Testamento, mas culturalmente se tem mais subsídios, e a escola de tirano é como se fosse uma escola particular, a ponto de Paulo poder usar sem ter vínculos. Ali, certamente, ele pagou, porque Paulo foi um homem exemplar em tudo no que diz respeito à obra de Deus. E ele retirou os irmãos,
separou os discípulos e ficou utilizando o espaço da escola de Tirano e todos os dias. O versículo 10 diz que isto durou por espaço de 2 anos. 2 anos. Ele fica em Éfeso, portanto, cerca de 2 anos e 3 meses, 3 meses na sinagoga e 2 anos separados da sinagoga fazendo a obra de Deus. E agora aparece outro tipo de situação. No versículo 10, diz que foram quase 2 anos, o espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, claro que na época o conceito de Ásia não envolvia a China, o Japão, não eram nações que tratavam com eles. A Ásia aqui mencionada é a Ásia Menor. Agora, meus amados, ele estava na ação permanentemente e diz que todos ouviram falar a palavra do Senhor, ouviram falar do Senhor Jesus, tanto os judeus quanto os gregos. Os gregos eram voltados à cultura e queriam estar a par de tudo. E os judeus tinham a obrigação de conhecer, já que Paulo e os demais pregadores fundamentavam a sua mensagem a respeito do Messias na escritura judaica. Até então, não existia, nos dias de Paulo, não tinha os evangelhos escritos. É provável que tivesse o proto-evangelho, o evangelho de Marcos, já existisse nos dias de Paulo. Os demais foram sendo escritos depois. Agora, irmãos queridos, ele fez isto de uma forma tão intensa, tão brilhante, que o versículo 11 dá um testemunho a respeito do seu agir. O agir apostólico, o trabalho de Paulo. Aqui no versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eles tinham recebido a autoridade, o poder, pregava a palavra da salvação e também expulsavam demônios e oravam pelos enfermos, e o Senhor curava. E o versículo 12 diz: de tal sorte que até os lenços, até os aventais, Paulo era profissional, ele era um fabricante de tendas, usava muito couro na tenda, usava os materiais cortantes, e os aventais de Paulo não era como avental de dona de casa, era avental de curtidor, avental de fabricante de tenda, um avental de couro que prevenia acidentes, incidentes e também a sujeira, porque eles usavam materiais coloridos e tal. Então diz que levavam coisas de uso pessoal, aventais, lenços. Isto não virou doutrina ou embuste. Não. Aconteceu lá. Você não encontra Pedro fazendo isto, não encontra. Por quê? Porque Deus usa ocasiões. Ocasionalmente, Deus usou coisas fora do padrão. Não padronizou, não criou. Nos últimos séculos, criaram a hipocrisia do lava-pé. Aí lá vai o religioso, cheio de orgulho e bobagens, lavar os pés dos presos. Não, também não tem fundamento. O Senhor Jesus lavou os pés dos santos e não dos bandidos. O cara quer aparecer. Teve um idiota no passado que foi fazer isso
conseguiram sequestrar ele. Foi um vexame. Foi um vexame para a nação. Porque os bandidos sequestraram o idiota. Porque o Senhor Jesus deu exemplo lavando os pés aos santos, aos discípulos. Pedro até se opôs. Então, não existe a cerimônia do lava-pé. Isso é invenção. Não existe o culto do lava-pé. É invenção. Jesus Cristo fez e fez maravilhosamente bem feito. Como exemplo de humildade, de abnegação. Não instituindo uma doutrina para lavar os pés de ninguém. Agora, no versículo 13, diz que alguns exorcistas judeus ambulantes. Eu não concluí o versículo 12. Os lenços, os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Era a autoridade na roupa de Paulo, no avental de Paulo, no lenço de Paulo? Não. Era a palavra, a unção de Deus, a palavra. Paulo não pregava milagre, ele pregava a palavra e o milagre acontecia. Paulo não pregava milagre. Hoje vai ter milagre em banda de lata. Hoje Deus vai fazer de ase, Deus vai fazer isso. Não encontramos isto nas Escrituras. São fantasias de pregadores, às vezes de aventureiros. No versículo 13 diz que alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar, não invocavam, não, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos e diziam: esconjuro-vos. Os malandros lá falando com os demônios. Esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Aí os que faziam isto, 7 indivíduos, filho do principal dos sacerdotes, e enganava bem. Acontece que, respondendo o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, dominou eles, assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal forma que eles saíram com as roupas rasgadas, todos azunhados, todos feridos, e fugiram envergonhados. Deus não honra perversos. O versículo 17 e último diz: isto foi conhecido, isto veio ao conhecimento de todos os que habitavam em Éfeso. Se tornou notícia. Isto foi notório, virou notícia em Éfeso. E todos os judeus e gregos ouviram, souberam, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O Senhor Jesus ordenou a sua igreja a pregar o evangelho, a curar os enfermos, expulsar os demônios de graça. De graça recebestes, de graça dai. Então, a palavra era esta, a autorização e orientação divina era esta. E o nome do Senhor foi glorificado. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. Bendito Deus,
Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos pela tua bondade. Suplicamos pela igreja, guarda os nossos irmãos na cidade, no interior, manifesta o teu poder na vida da igreja. Abençoa crianças, jovens e adultos. Abençoa, meu Senhor, os teus servos. Guarda o teu povo. Manifesta a tua graça na vida da igreja. Este memorial da oração. Ó Deus, tu conhece as famílias, os seus nomes, suas condições sociais, espirituais, financeiras. Ó Deus, estenda as tuas santas mãos sobre a igreja, sobre os meus irmãos. Os que estão enfermos, sara. Ó Deus da vitória e da graça, manifesta o teu grande poder, fazendo, Senhor, ressoar a palavra gloriosa do Evangelho através da igreja, em sua fidelidade, do seu compromisso de anunciar o reino dos céus. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.